O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. E nessa caminhada quaresmal que nós estamos fazendo, a igreja hoje nos faz esse convite para nós refletirmos sobre a morte de Jesus, que na verdade também é uma das práticas que nós fazemos nessa quaresma, que nos ajuda no fortalecimento da nossa alma, que nos fortalece nesse segmento de cristão, nesta vida que não é fácil. Então percebam que Jesus agora ele está tentando conscientizar os apóstolos do que irá acontecer com ele. E eles não estão entendendo nada, não. Não estão entendendo. Eles estão ali seguindo o Messias, aquele homem que fez milagres, aquele que estava lá no Monte Tabor e se transfigurou, aquele que transformou a água em vinho. Eles estão seguindo esse, mas seguindo o Cristo que padece, ou melhor, que irá padecer e que irá morrer, esses eles ainda não estavam compreendendo. Você vê que até a mãe aqui, dos 2 discípulos, né, vão em busca de Jesus, já que os filhos agora estão seguindo Jesus, então, quando estiverem no teu reino, quando estiverem sentados, o Senhor estiver sentado no teu reino,
coloca um à direita e outro à esquerda. E veja, ela não está ainda entendendo simplesmente que reino é esse, né? Talvez ela esteja ainda pensando que Jesus vai dominar ali os romanos e agora ele vai se sentar lá como rei e tal, e aquela coisa, e o reino dele vai acontecer nesse mundo. Então, os dois filhos, um à direita e um à esquerda, ela toda feliz cá embaixo, lá, está vendo, meu filho, ó, são os meus filhos que estão lá, a maior alegria. E Jesus ele vai conscientizando e, ao mesmo tempo, mostrando que ele tem consciência do que vai acontecer em Jerusalém. Os mestres da lei, os sacerdotes, vamos dizer assim, o sinédrio de um modo geral, vai levá-lo para o sofrimento onde ele vai morrer. E ali eles vão destruí-lo. É isso que vai acontecer. Ele vai ser entregue nas mãos dos pagãos, e os pagãos vão fazer tudo para destruí-lo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, eles o condenarão e depois levarão ele à morte, e os pagãos vão zombar dele, vão flagelá-lo e crucificá-lo. Mas, claro, no terceiro dia ele vai ressuscitar, mas antes de tudo ele vai passar por tudo isso. Então, agora, Jesus se vira para a mãe e para os discípulos e perguntam, né, se eles estão dispostos também a viver isso. Vocês estão dispostos a beber do mesmo cálice que ele irá beber? Ah, podemos, mas não estou entendendo, não. Nós podemos. Então, Jesus está, de fato, vós bebereis do mesmo cálice. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Isso é o Pai. O Pai é que vai conceder, Ele é que sabe. Mas você quer beber do mesmo cálice? Você quer passar por isso? Então, meditar. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente nesse tempo da quaresma que nós estamos vivendo, é ver o quanto que Jesus sofreu e saber também que nós, como cristãos e seguidores dele, nós vamos passar por isso também. A perseguição ela pode ser interna ou externa, mas não tem como seguir o Cristo e não passar por esse caminho. E não é isso que a gente ouve por aí. O que ouve é levantou o braço para Jesus, aceitou Jesus como meu único Salvador e agora vida boa. Você vai ter tudo. Você está vivendo essa vida assim, errada, você está tendo muita dificuldade, é porque você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Quando você aceitar Jesus como seu Salvador, você vai ver só vida boa, tudo bem, você só vai ganhar coisa. Tudo que você pedir, Ele vai te dar. Ele só não dá a você porque você ainda não o aceitou como seu Salvador. Pode cair 10 mil à direita e 100 mil à esquerda, nada vai acontecer com você, porque agora você é de Jesus. Só que Jesus está deixando bem claro hoje. Você está disposto a beber o mesmo cálice que eu vou beber? Olha, isso que vai acontecer comigo, que o Filho do Homem vai ser entregue aos pagãos, eles zombarão dele, vão flagelá-lo, vão crucificá-lo. Ao terceiro dia,
ele vai ressuscitar, tudo vai passar. Mas antes, tudo isso vai ser preciso acontecer. Você está disposto? Vocês estão dispostos a viver isso? Os pagãos farão isso. Para os judeus, os pagãos eram aqueles que eram chamados de gentios. Eles não foram circuncidados, eles não pertenciam ao povo de Israel. Então, eles eram considerados pagãos. Com o evento Jesus, os pagãos são aqueles que não são batizados. Quem não é batizado é pagão. Mas o pagão é aquele que não aceitou Jesus, não aceita, ou poderá aceitar um dia, para se tornar um cristão. Mas o pagão, ele é aquele que persegue o seguidor de Cristo. Aí a demonstração aqui se dá com os próprios romanos, né? Interessante que naquele livro, A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, né? Porque ele vai mostrar o que é a cidade dos homens e o que é a cidade de Deus. Então, a cidade dos homens é justamente a cidade dos romanos. Os romanos que viviam aquelas atrocidades, uma vida de erro. Eles adoravam os deuses pagãos, tinha até uma deusa lá que eles se ofereciam em sacrifício, entre aspas, numa vida de sexualidade desregrada e tudo mais. Santo Agostinho, quando narra, ele diz assim que não é nem bom ele falar o que se acontecia lá. De tão terrível eram as coisas que os romanos eles faziam. Até que veio o evento Jesus Cristo e muitos se converteram, mas a coisa era horrível, era terrível. E aí nós vemos, né, que são justamente esses que perseguem a igreja. Então, os cristãos, aqueles que aderiram a Cristo, que estavam servindo a Jesus, que era fiel a Jesus, que queriam a santidade, que desejavam o céu, que sabiam que esse mundo, as coisas desse mundo passam. Eles eram totalmente perseguidos, ao ponto de muitos serem mortos. Esses eram os pagãos. Era assim que os pagãos procediam com os cristãos. Aí nós vemos, né, os imperadores romanos, o Nero e tantos outros, Diocleciano, que se aqueles cristãos não aderissem à religião deles, eles eram perseguidos e eram mortos. E eles tinham consciência disso, os cristãos daquele tempo. Agora vejam, uma coisa é você ser cristão e ser perseguido pelos de fora. Outra coisa é você ser cristão e ser perseguido pelos próprios cristãos. E aí nós temos que entender o seguinte: nós estamos começando a perceber cada vez mais, e isso está ficando cada vez mais visível, que nesta igreja que Jesus disse, lembremos lá no dia da cátedra de São Pedro, que nós comemoramos recentemente, que quando Jesus faz aquela pergunta, no dizer dos homens, quem eu sou? E aí eles vão respondendo, uns dizem que é Elias e tal. Aí Jesus pergunta para ele, e vós, quem dizeis? E vós, depois de terem vivido comigo, nesse tempo todo,
quem eu sou? Aí Pedro se ergue e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: Simão, filho de Jonas, o que você falou não foi simplesmente por você, não. Foi o Pai que te revelou. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão como ela. No decorrer do tempo, ficava-se bem distinto quem era o católico e quem era o pagão. O católico era aquele que buscava a santidade, desejava realmente o céu, queria ser fiel a Deus, em busca das virtudes, queriam em tudo, desejavam tudo agradar a Deus. Os pagãos eram totalmente o contrário. Só que agora, cada vez mais, está ficando visível uma coisa, que dentro da própria igreja está se formando um grupo de cristãos pagãos. Se dizem ser católicos, mas vivem como pagãos. São aqueles que dizem que são católicos de nome, mas não têm fé nenhuma. Não vão à igreja, não rezam, vivem uma vida de qualquer jeito, e a função deles é perseguir os irmãos deles, católicos, que querem viver as virtudes, que querem viver a santidade, que querem viver uma vida com Deus. Perseguem. Então, se você quer viver uma vida santa, cai em cima de você dizendo que não é bem assim, que você é um exagerado. Se você reza demais, não é bem assim. Se você quer se vestir modestamente, é um exagerado, não precisa, você não é bem assim. E o pior é que essa questão do católico pagão não está somente no meio do povo, está também dentro da própria hierarquia da igreja. Então, na hierarquia da igreja, nós vamos encontrar aqueles padres que estão buscando uma vida de santidade, e tem aqueles padres que eles estão dizendo que não precisa disso, perderam a fé, não creem em Deus. Eles tratam a Eucaristia de qualquer jeito, porque para eles a Eucaristia é um pedaço de pão qualquer. É um momento de fraternidade, quando a igreja se reúne para celebrar o santo sacrifício do Senhor. Eles só falam o contrário. Eles já perderam a fé, eles não falam de eternidade, eles não falam de céu, eles não dizem que vai haver condenação para aqueles que não querem servir a Deus. Eles dizem que tudo está bom, tudo é maravilhoso, eles dizem que todo mundo vai se salvar, eles defendem as coisas erradas, e aí vai se gerando uma grande confusão dentro da cabeça daqueles que querem levar uma vida santa, porque apesar de ser uma minoria, mas tem uma capacidade muito grande de usar e de seduzir através das palavras. Você vê que na primeira leitura está falando aqui do sofrimento de Jeremias, e estão dizendo assim, olha, vamos pegá-lo com a língua. Se nós não pegamos ele matando assim, vamos pegar com a língua. Ou seja, vamos usar uma metodologia de fazer a cabeça, de fazer com que eles acabem entendendo que esse discurso nosso é o certo, porque o outro já é ultrapassado. E aí começa a falar, e as pessoas, numa situação de muita dúvida, porque não lê,
não se prepara, não tem catequese, acabam se deixando levar. E muitos desses irão ceder. Por quê? Porque esses não sofrem. Esses, eles têm uma vida boa, porque eles fazem, eles vivem e praticam justamente uma religião pagã. Os romanos, eles não eram perseguidos. Quem era perseguido eram os cristãos. Então, nessa religião paganizada existente dentro da igreja, eles acabam perseguindo os que querem ser fiéis. Então, os que são fiéis serão colocados de lado. Aí tem aqueles que, num determinado momento, eles não vão aguentar a perseguição. Por quê? Porque eles acham que, servindo a Deus, nada de mal, nada dessas coisas irão acontecer. Mas aí eles percebem que os que se declaram cristãos, mas levam uma vida de pagão, eles estão numa boa. Aí a pessoa, o que é que ela vai dizer? Eu não aguento mais. Aí vai cedendo, vai cedendo. Aí você percebe, levava uma vida de santidade, agora já não leva mais. Está feliz, entre aspas. E aqueles que estão ali lutando pelas virtudes, lutando pela santidade, perseguidos. Então, tenhamos consciência disso. Assim como eu disse, que Jesus, ele tinha consciência de que, indo para Jerusalém, ele ia passar por tudo isso. Tenham consciência, aqueles que querem viver uma vida piedosa, aqueles que querem viver uma vida santa, será perseguido de todos os lados, porque vão querer uma religião pagã, não uma religião baseada nos princípios de nosso Senhor Jesus Cristo, não uma religião baseada nas virtudes, não uma religião baseada na santidade. É uma religião totalmente contrária, aonde tudo é permitido. Tudo é permitido. Vou repetir. Tudo é permitido. Manipuladora das Sagradas Escrituras. Só pega na Sagrada Escritura o que convém. E consegue até manipular o que está escrito dizendo que não é bem assim. E traduções das Sagradas Escrituras não conforme o original, mas uma tradução conforme as suas próprias conveniências. Por isso precisamos estar atentos, para não sermos enganados. E eu repito, dá uma olhada ao seu redor, que você já começa a ver resquícios, flashzinhos, coisas que vão acontecendo, né? Um fala uma coisa, outro fala outro. Um diz que precisamos caminhar pelas virtudes. O outro diz, não, é pelos vícios, não tem problema. Afinal de contas, Jesus já morreu por nós e agora não existe mais problema. Aí se fala de santidade e o outro fala de pecado. Imagina, eu fiquei assim, escandalizado, quando eu vi uma autoridade da igreja, assim, olha, de forma escancarada na televisão,
dizendo que Jesus está pouco se lixando se você vai na missa. O quê? Jesus está pouco se lixando se nós vamos na missa. Se o mandamento é guardar o domingo, se o mandamento é guardar os domingos e festas, se a missa é tudo para nós, ai de nós se não fosse a missa. Lá em São Gonçalo dos Campos, como eu já falei para vocês, nos meus primeiros anos de padre, tinha um Monsenhor Hermenegildo, que já está na eternidade. Ele dizia assim, italiano, né? Capuchinho. Ele dizia, o mundo só não está pior, porque tem missa. Porque se não tivesse missa, vocês iam ver o poder de Satanás, o que é que ele iria fazer. Então, se com a missa já está assim, imagina sem a missa. E veja, uma autoridade religiosa que deve convidar as pessoas a participarem da missa, a vir à missa, e mostrar o valor da missa, escancarado, fala diante das câmeras de televisão, para que todo mundo ouça pela boca dele e a missa, que Jesus está pouco se lixando com a missa. Se Jesus está dizendo aqui que o Filho do Homem veio para dar a vida, e ele dá a vida no sacrifício da cruz, que se dá no sacrifício da missa, então agora Jesus está dizendo que está pouco se lixando. Ele está pouco se lixando com a paixão dele e está pouco se lixando com você. Então, se ele está pouco se lixando com você, então, tudo isso é uma brincadeira, tudo isso é me desculpe, é uma sem vergonhice, é um teatro, isso tudo é uma mentira. Se o sacrifício da missa, se Deus está pouco se lixando se você vai na missa, então o que é que ele está dizendo? Ele simplesmente disse assim, precisa ir para a missa, não. Bem, se você não for para a missa, você vai para o motel. Se você não for para a missa, você vai para os bordéis. Se você for à missa, vai se divertir, você vai fazer vai fazer pouco caso e deixar de lado. Não é isso que Satanás quer que nós ouçamos? Vindo da boca de uma autoridade. Aí aqueles que já não querem, vão dizer que coisa boa. Eu sempre ouvi que eu tinha que ir na missa e agora está aí uma pessoa que está dizendo que, olha, eu não preciso ir. Nossa, ele é bom demais, Nossa Senhora. É o modernismo entrando na igreja. Você não precisa ir, está vendo? Vocês estão vendo? Estão entendendo? O falso ensinamento e o verdadeiro ensinamento. E aí vai causando o quê? Uma divisão. Os seguidores da vida mundana e os seguidores da vida em Deus. Mas quem é que vai sofrer? Vai sofrer quem estiver no caminho de Deus, quem buscar as virtudes, quem buscar a santidade, aquele que vai dizer, não, eu vou para a missa sim, porque a missa é tudo, você vai ser perseguido, o outro não, vida boa. Só que a questão, meus irmãos, para terminar, não é agora, é depois. Dizer que Deus está pouco se lixando de você ir para a missa. Isso é uma blasfêmia. Uma grande blasfêmia. Aí aqui entra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, que está excluído. O segundo mandamento, não falar o nome de Deus em vão, porque isso é falar o nome de Deus em vão, porque isso veio da boca de nosso Senhor. Jesus disse, eu desejei ardentemente celebrar essa ceia, esse sacrifício, eu desejei ardentemente celebrá-lo. Foi isso que Jesus falou. E o terceiro mandamento dizendo assim, você não precisa ir para a missa, não.
Você não vai na missa, eu fico numa boa, né, para me divertir, porque uma vez que não tem fiel, eu vou viver, eu vou receber o meu dízimo, o que vocês vão dar? O meu dízimo, ainda vou cobrar o dízimo. Para eu ter meu carro de luxo, ter uma vida de luxo, e caminhar, e fazer a minha vidinha, porque não tem missa, não tem ninguém. Olha, o sacerdote foi ordenado para o sacrifício da missa, então, se não tem missa, ele só recebe o nome de sacerdote, e vocês ficam dando dinheiro para ele, e ele vai crescendo, e ele viaja, conhece o mundo, porque não tem o que fazer. É bom rever a vocação, né? Será que eu estou no lugar certo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.